Em 6 de julho de 2013, um show realizado na cidade de Campinas chocou os amantes do funk em todo o Brasil. Nos dias seguintes, surgiram diferentes versões e boatos sobre o que poderia ter motivado o crime. Algumas histórias apontavam que o cantor teria se envolvido com a companheira de um criminoso. Outras falavam sobre a existência de um suposto tribunal do crime, onde o nome dele teria sido citado. Mas antes de tentar entender se essas histórias fazem sentido, é preciso conhecer quem foi MC Da Leste. MC Da Leste era o nome artístico de Daniel Pellegrini, nascido em outubro de 1992, no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. Ele cresceu em uma família de baixa renda, em condições simples, sem estrutura adequada dentro de casa. Sua irmã trabalhava para ajudar no sustento da família, enquanto ele frequentava a escola e começava a se aproximar da música. Foi nesse período que ele conheceu amigos que mais tarde formariam o grupo Pobre Loco da Penha, formado por jovens sem acesso a estúdios profissionais. Eles utilizavam computadores de lan houses para produzir suas músicas e publicá-las na internet. O dinheiro para essas horas de computador muitas vezes vinha da própria irmã, que ajudava com pequenos valores para que ele pudesse continuar. A primeira música de Da Leste foi Só Cria Bolado, em parceria com MC Luan. Depois disso, o grupo lançou diversos trabalhos independentes e criou um projeto chamado Todas as Quebradas, que mencionava diferentes comunidades periféricas como forma de representar suas origens. Entre essas músicas, Todas as Quebradas 3, cantada apenas por Da Leste, ganhou destaque e marcou o início de sua ascensão. Com o crescimento da popularidade, ele passou a ser contratado para shows e eventos. O primeiro show que ele foi contratado foi em 2009, depois sua agenda rapidamente se encheu. Para se ter uma ideia, em uma sequência de 6 shows realizados, ele chegou a receber cerca de R$17 mil em cachê, um valor significativo para alguém que havia começado sem recurso. Mesmo com o sucesso e o dinheiro, Da Leste nunca deixou o bairro onde nasceu. Ele comprou uma casa próxima de onde cresceu e conseguiu melhorar as condições de vida de sua família, permanecendo perto das pessoas que fizeram parte de sua trajetória. Durante sua carreira, Da Leste lançou músicas com diferentes temáticas. Algumas eram voltadas à ostentação e à conquista material, enquanto outras geraram polêmica por mencionarem o crime e facção. Em um vídeo anterior, já havia mencionado que músicas com esse tipo de conteúdo muitas vezes ultrapassam o campo artístico e acabam sendo utilizadas como símbolos em contextos ligados ao crime organizado. Uma das músicas mais polêmicas foi aquela em que ele cantava a frase "Polícia é a nossa meta", o que gerou forte repercussão. Sua própria irmã chegou a alertá-lo, dizendo que esse tipo de música poderia trazer consequências graves e até colocar sua vida em risco. Posteriormente, o próprio Da Leste reconheceu que havia cometido erros ao gravar esse tipo de conteúdo e afirmou que algumas pessoas levaram essas mensagens para além da música. Em uma transmissão ao vivo, ele pediu desculpas e passou a focar em músicas com outras abordagens. Eu também trouxe a maldade, tá ligado? Tô assumindo o meu erro, peço desculpa pra todos vocês. Alex, simplifica pro pessoal por que você não tá mais querendo fazer essa apologia. Porque eu não quero induzir. Às vezes você tem a sua própria opinião, certo? Mas uma criança escuta uma música dessa, induz o moleque a ser um terrorista, moleque. Mas é isso que é ser homem, parceiro. É ser homem bater no peito, tá ligado? Falar eu errei. Principalmente voltadas à ostentação, ao humor e ao estilo de vida que havia conquistado. Além da música, pessoas próximas relatam que ele também realizava ações sociais em sua comunidade, como a distribuição de ovos de Páscoa para crianças carentes ao lado dos amigos do grupo Pobre Loco da Penha. Ele também lançou a música O Gigante Acordou, inspirada pelo momento de manifestações populares que aconteciam no país. Mas toda essa trajetória foi interrompida naquela noite de julho de 2013, em Campinas. Naquela noite, MC Da Leste se apresentava em uma quermesse, diante de centenas de pessoas, quando o inesperado aconteceu. Durante a apresentação, ele foi atingido por um disparo. Mesmo ferido, ainda foi levado com vida ao hospital consciente segundo relatos de pessoas próximas. Porém, menos de uma hora depois, sua morte foi confirmada. A notícia se espalhou rapidamente após o crime. O caso passou a ser investigado, enquanto a mídia acompanhava cada nova informação. O pai do cantor afirmou acreditar que a inveja poderia ter sido um fator. Inveja. Dizendo que alguém poderia desejar tudo o que ele havia conquistado. Ainda assim,
nenhuma motivação foi confirmada oficialmente naquele momento. 11 dias após o assassinato de MC Da Leste, começaram a circular boatos sobre uma possível motivação envolvendo um relacionamento pessoal. Segundo esses relatos, o cantor teria se envolvido com a companheira de um primo de um integrante de facção criminosa, e esse homem teria ido até o show em Campinas com a intenção de matá-lo. A história rapidamente se espalhou entre testemunhos informais e comentários nos bastidores. No entanto, nenhuma prova concreta foi apresentada publicamente. Não surgiram registros de conversas, imagens, identificação oficial do suposto envolvido ou qualquer confirmação documental. Além disso, pessoas próximas afirmaram que Da Leste sequer frequentava a cidade de Sumaré, local que também foi citado em algumas dessas versões. Cerca de um ano após o crime, uma nova denúncia foi recebida pela polícia. Dessa vez, o nome de MC Bill G3, amigo de Da Leste, foi mencionado. A acusação anônima afirmava que ele teria inveja do sucesso do cantor, e por esse motivo, teria mandado matar. O caso ganhou ainda mais repercussão quando Bill G3 foi convidado para participar do programa televisivo Tá na Tela, que apresentou a entrevista com a frase "entrevista com o suspeito de matar o Da Leste". Durante a participação, ele negou todas as acusações e criticou a forma como o caso estava sendo tratado. O programa fez uma abordagem falando de um suspeito, correto? Só que foi um sensacionalismo exagerado. Daqui a pouco, entrevista com o suposto assassino do MC Da Leste. Fãs, muitos deles não esperavam a conclusão dos fatos para ter o seu próprio julgamento. Já começaram a julgar de forma errônea e antecipada. Outro elemento que chamou a atenção surgiu quando foi descoberto um áudio gravado pelo próprio MC Da Leste em um tablet. O registro havia sido feito em 2012, mas só foi encontrado cerca de um ano após sua morte. No áudio, o cantor faz uma reflexão emocional sobre sua vida e sua possível partida, sem mencionar nomes, ameaças ou conflitos específicos. Agradeço a Deus toda a minha sorte. Entendi um pouco da vida, mas tá difícil de entender um pouquinho da morte. Após a divulgação, a mídia voltou a repercutir o caso. Em uma reportagem, a irmã do cantor revelou que, em janeiro de 2013, a família assiste à série O Canto das Sereias, cuja personagem é baleada no palco durante uma apresentação. Na ocasião, segundo o relato familiar, Da Leste teria comentado que acreditava que também poderia morrer daquela forma. Uma conversa, muitos anos atrás, ele me falava que, Carol, eu sei que um dia eu vou morrer tomando um tiro em cima do palco. Eu me vejo... Ele falou isso? É, pra mim. Fãs do cantor acreditavam em outras possibilidades, incluindo polícia por causa das músicas feitas por ele no passado, mas, até hoje, nenhuma motivação foi confirmada de forma conclusiva. Com o passar dos anos, o assassinato de MC Da Leste permaneceu cercado por dúvidas, relatos divergentes e teorias que nunca foram totalmente esclarecidas de forma definitiva. Em 2016, o caso voltou a ganhar atenção quando novas declarações surgiram. O produtor do evento, onde Da Leste se apresentou, afirmou que havia ouvido boatos de que o cantor teria se envolvido com uma garota de programa na cidade de Campinas. Outra testemunha relatou que uma criminosa teria realizado 3 tribunais do crime para julgar o nome do cantor, e que uma ligação teria sido feita para um familiar, mencionando que ele estaria se envolvendo com uma mulher chamada Juliana. Vamos pensar no contexto dessas informações. Se o Da Leste realmente tivesse se envolvido com a mulher de um traficante, teria que existir algum tipo de prova, como conversas, fotos ou qualquer registro que confirmasse isso. Porém, o que apareceu foram apenas relatos de testemunhas, sem provas concretas divulgadas. Outra versão fala sobre um suposto tribunal do crime, mas nesse tipo de situação, a pessoa acusada normalmente é chamada para se explicar. Se isso tivesse acontecido, a família e as pessoas próximas provavelmente saberiam. Outro ponto que também precisa ser levantado é que esse tipo de acusação pode até configurar crime. Isso porque afirmar que alguém cometeu algo sem apresentar provas pode entrar no campo da calúnia ou difamação. No caso do MC Da Leste, muitas dessas histórias sobre talaricagem foram espalhadas sem que fosse apresentada qualquer prova concreta. Além disso, em alguns momentos da cobertura do caso, veículos da imprensa chegaram a citar nomes de pessoas que teriam relatado esse suposto envolvimento dele com garotas de programa. Quando informações desse tipo são divulgadas sem comprovação, isso pode afetar a reputação de alguém e até gerar responsabilização legal. Então fica a pergunta: se não foi talaricagem que motivou o assassinato do MC Da Leste, o que foi? Lembra que o próprio pai dele disse que quem matou Da Leste queria tudo o que ele tinha? Pois bem, 7 anos depois do crime, a família revelou o que pode ter motivado o crime. De acordo com a família,
cerca de 3 semanas antes de sua morte. D'Alessio teria sido vítima de um sequestro. Segundo relatos familiares, criminosos invadiram sua casa após perceberem que ele guardava dinheiro em espécie proveniente dos shows. Ele teria permanecido em poder desses criminosos por 3 a 4 horas, sendo liberado posteriormente. Ainda de acordo com a família, os criminosos exigiram R$500 mil para que ele não sofresse novas consequências, valor que ele não possuía naquele momento. Então cria-se a teoria de que o D'Alessio poderia estar sofrendo algum tipo de perseguição. Isso se conecta com o áudio que ele gravou em 2012 falando sobre sua própria partida, com o fato dele ter dito que poderia morrer no palco depois de assistir a série O Canto das Sereias, e também com o relato da família de que ele teria sido sequestrado e extorquido semanas antes da morte. E lembra que o contratante do show disse que ouviu boatos de talaricagem envolvendo o D'Alessio. Na minha opinião, é possível que pessoas que não gostavam dele tenham inventado essa história para confundir a situação. A partir disso, poderiam ter criado essa narrativa enquanto esperavam o momento em que ele chegasse ao show. Mas é importante deixar claro que isso é apenas uma opinião baseada nas versões que surgiram, e não uma conclusão oficial. Este vídeo foi feito porque, até hoje, muitas pessoas acreditam que a morte dele teria sido motivada por talaricagem, enquanto a família sempre repudiou essa versão. Inclusive, em um documentário disponível no Globoplay, familiares relatam como diferentes histórias surgiram ao longo dos anos, trazendo ainda mais incertezas, confusão sobre o caso, tudo isso a partir de versões que nunca foram comprovadas oficialmente. Um detalhe que chama atenção é que o show em Campinas não fazia parte inicialmente de sua agenda. Ele já tinha outros compromissos marcados naquele dia, e segundo o relato, o contratante teria insistido diversas vezes para que ele se apresentasse no evento. Após negociações, a apresentação foi confirmada, tornando-se seu último show. Agora fica a pergunta, na sua opinião, o que pode ter causado a morte do MC D'Alessio, tirando a hipótese de talaricagem? Deixe sua opinião nos comentários, mas não esqueça de manter respeito. Obrigado a todos que assistiram. Fiquem com Deus e até a próxima.